Queridos irmãos e irmãs, nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre a história do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, o seu significado e como usá-lo devotamente. Penso que quando nós falamos escapulário de Nossa Senhora do Carmo, faz-se necessário voltar à história, à origem da ordem. E a origem da ordem nós encontramos no livro dos Reis com o profeta Elias, na Palestina, no Monte Carmelo. Ali viveu o profeta e o seu jeito de seguir a Deus, de defender o nome de Deus, o homem que anunciava, que profetizava, chamou a atenção. Posteriormente, vários homens e mulheres, imbuídos desse perfume espiritual que o profeta Elias ali exalou, foram para a Palestina, ao Monte Carmelo. E lá começaram a viver essa vida também de intimidade com Deus. Erigiram o primeiro convento. Dentro dos nossos conventos tem sempre uma capela. Eles adotaram Nossa Senhora do Carmo como mãe e irmã. Mãe porque Jesus nos deu aos pés da cruz, e irmã por causa da proximidade. Nós somos muito próximo a Nossa Senhora. Nós somos uma ordem mariana. Muito bem, assim a ordem foi se formando e com ela as dificuldades do dia a dia. Simão Stock, um frade muito piedoso e orante, percebe os riscos que a ordem está a passar, a fraternidade. Então ele se debruça numa oração fervorosa e sequencial, longa, a Nossa Senhora do Carmo, consagrando a fraternidade das mãos de Nossa Senhora. Mãezinha do céu, não deixe que essa fraternidade, se é do coração de Deus, perecer. E conta a história que, num devido momento, ele tem uma visão de Nossa Senhora do Carmo, que vem até ele e entrega o santo escapulário. E nesse escapulário, uma promessa, que todo aquele que usar devotamente o escapulário do Carmo e morrer com ele, não perecerá o fogo do inferno. Bom, o escapulário é esta parte aqui do nosso hábito, não é? Que na verdade é um avental. A gente coloca o avental para servir, para o serviço, não é? Os freis e as irmãs é que usavam esse escapulário. Mas os leigos e leigas ansiosos de beber dessa fonte, também desejosos de viver essa espiritualidade, se pensou no bentinho. O escapulário pequeno, o bentinho, é feito de uma roupa de um dos frades. Assim foi se propagando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ora, o que é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo? É um sacramental, é um manto que as pessoas se revestem, se consagrando a Nossa Senhora, a viver e seguir os seus passos todos os dias em intimidade com Nossa Senhora para alcançar a salvação, Jesus. Então é um sinal do sagrado, é um sinal de pertença, é uma consagração que se faz a Maria Santíssima para trilhar os passos de Jesus. A devoção foi sendo propagada, muitos papas divulgaram esse escapulário. No século XX, todos os papas divulgaram e usaram. Então o escapulário é um bem maior que vem de Deus para a nossa vida. O escapulário nos concede alguns privilégios, por exemplo, de ter a intercessão de Maria Santíssima na vida, na morte e depois da morte. Um outro privilégio, que a pessoa morrendo com o escapulário, ela será salva no primeiro sábado. E um outro privilégio, que ele se abre em várias fontes, que seria indulgências parciais e indulgências plenárias. As parciais de usar devotamente, de beijar o escapulário e de respeitar o escapulário. E as plenárias, então no dia da consagração que você é revestido com o escapulário. No dia que nós celebramos os santos carmelitas, Santa Teresa, São João da Cruz, Profeta Elias, enfim, recebemos essas indulgências plenárias. Mas eu queria não terminar esta fala sem lembrar do privilégio sabático. O privilégio sabático, ele é instituído pelo Papa
João 22, que também relata ter uma visão de Nossa Senhora do Carmo. Porém, a igreja vai rever isto, e a igreja vai conceder sim esse privilégio, mas não de que quem usar o escapulário apenas, colocou o escapulário, usou de qualquer jeito, levou uma vida mundana, morreu, vai para o céu. Tire isso da cabeça, isso não é verdade. Usar o escapulário no braço, usar o escapulário no pé, nada disso. O escapulário é uma consagração que a gente se reveste desse dom, e aí então a gente passa a servir o Senhor. E por isto, por viver uma vida de oração, de castidade, de obediência, de fazer as orações sequenciais dentro da igreja, então alcança esse privilégio. E aí é muito bonito perceber que a igreja, a mãe igreja afirma o seguinte: um verdadeiro devoto de Nossa Senhora não perece no fogo do inferno. E mais que isso, que Nossa Senhora não vai deixar um devoto sincero e fiel do escapulário perecer no fogo do inferno. Estas promessas a igreja reconhece e atribui ao Carmelo no ano de 1908, dia 4 de julho. Então, meu irmão, minha irmã, seja um devoto de Nossa Senhora. Use o escapulário, mas cuidado. O escapulário não é magia. O escapulário não é, um amuleto que você coloca no teu corpo e está salvo. O escapulário é devoção séria de quem quer viver uma vida consagrada a Nossa Senhora, seguindo o seu Filho Jesus no seio da comunidade, de modo que essa vida possa também exalar os perfumes do profeta Elias e de Maria Santíssima e atrair outras pessoas para Jesus. A origem da ordem eremítica dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, os carmelitas, têm a obrigação de ser homens e mulheres da palavra de Deus. Viver essa palavra e dar testemunho dessa palavra no mundo. Então, esta pessoa que viver assim, sagra a sua vida a Deus e, consequentemente, receberá a salvação um dia. Eu felicito que você conheça um pouco mais sobre o escapulário, que você se revista do escapulário, que você viva conscientemente o escapulário e tenha certeza de não perecer o fogo do inferno. Porque Maria Santíssima vai estar lá te tirando e te levando para junto do Filho Jesus. Que o Deus da vida te abençoe, proteja, guarde e te faça forte na fé, junto com Nossa Senhora do Carmo, seguindo o seu Filho Jesus no seio da comunidade, porque isso agrada o coração de Deus. Amém? Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.